paz do Senhor Jesus Cristo, ovelhas do Deus vivo, do Deus poderoso, do Santo de Israel. O Deus Todo-Poderoso quer falar com você nessa tarde, quer falar com você hoje. Então não fica adiando ouvir a verdade de Deus, a palavra de Deus, mas venha ouvir aquilo que o Pai tem para você. Porque eu creio que o que o Pai quer te ensinar nessa tarde, nesse dia de hoje, é para o seu crescimento. Amém? Hoje a gente vai falar de jejum. E a gente vai falar da importância que tem o jejum, né? A gente tem vários testemunhos no Velho Testamento e testemunhos que mostram pra gente o quão importante é jejuar, é orar, é buscar a presença de Deus. A gente tem uma história da Esther, né? Que quando foi descoberto que a Esther era hebreia, então aconteceu ali, né? Que foi decretada uma lei que todos os hebreus deveriam morrer. E o rei Assuero, na época, ele não sabia, né, que era esse tipo de lei que ele tinha na verdade aprovado. E acontece que Esther, ela fez 3 dias de jejum. E muitas pessoas perguntam assim: para que jejuar? Para que serve o jejum? A gente vai aprender agora, e a gente vai aprender na palavra de Deus. Vamos lá em Joel, capítulo 2, versos 12, diz assim, Joel 2, 12, a palavra de Deus diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, choro e planto. Josélia, como eu faço para me jejuar? É só eu cortar o alimento? É só eu ficar sem alimentos um período? Não, não é. Esse jejum que eu estou falando não é aquele jejum que a gente faz para fazer um exame, não. É diferente. É um jejum espiritual. É um jejum que muda a sua história. É um jejum que muda o caráter de um ser humano. É isso mesmo. Irmãos, o jejum é quando você está em consagração a Deus. Quando você tira, né, um período da sua vida para se consagrar ao Deus vivo. Mas consagrar como? O jejum serve nada mais e nada menos do que você mostrar para Deus da sua dependência que você tem de Deus. É você realmente, né, passar um período sem comer algo que você goste ou, né, separando um momento ali sem alimentação, mostrando para Deus que Ele é mais importante para você. E dando continuidade, a gente vai lá em Mateus, né? Mateus, capítulo 6, verso 16 e 18, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que o homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O jejum é importante para a vida espiritual. Ele, né, nos aproxima mais de Deus e nos faz entender que a presença de Deus e que Deus é mais importante do que qualquer coisa. Existe um outro versículo, ainda no livro, no Novo Testamento, que Jesus diz:
essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Ou seja, o jejum, ele é algo poderoso no mundo espiritual. Então, se você tem costume de jejuar e você consagra esse jejum a Deus, e você passa ali um dia se consagrando, buscando a presença de Deus, você vai crescer no mundo espiritual, porque você vai mostrar para você mesmo, para sua carne, que Deus é mais importante do que todas as coisas. E nós temos que ter isso na nossa própria concepção. Quem jejuou na Bíblia? Vamos lá. Nós lemos em Joel, capítulo 2, versos 12, a respeito do jejum. Ou seja, o jejum, ele já é algo que Deus tratava com o povo desde o início, né? Que eu diminui para que o Senhor cresça. E outras pessoas jejuavam na palavra de Deus. A gente vai agora para Atos 14, 23. Em Atos 14, 23, diz assim: por comum consentimento, eles, anciões e cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Ou seja, vai tomar uma decisão na sua vida? Faça um jejum, faça uma oração a Deus, para você saber se aquela decisão que você vai tomar está de acordo com a vontade de Deus, para que depois você não se arrependa. E agora a gente vai para um outro versículo bíblico que comprova que tanto no Velho Testamento e tanto no Novo Testamento, os servos de Deus serviam ele com muito jejum, com muita oração, com muito temor e com muito amor. Vamos em Atos 13, 2 e 3. Atos 13, 2 e 3. Na igreja em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. E Sabé, Benabé e Simeão, chamado Nigé, Lúcio, Sinério, Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Aqui é outra, eles tomaram decisão, não de acordo com o coração deles, com o sentimento que eles sentiam, não, mas de acordo com o próprio propósito de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus falou para eles: separa minha Barnabé e Saulo. Ou seja, quando a gente jejua, a gente ora, os nossos ouvidos ficam atentos à voz do Todo-Poderoso. E se nós deixarmos de orar, deixarmos de jejuar, deixarmos de buscar a presença de Deus, o que pode acontecer conosco? Irmãos, é isso que você está vendo lá fora. É isso que você vê lá fora, a violência. As pessoas começam a enxergar, sabe, a maldade como algo comum, a violência como algo comum. Às vezes, né, eu preciso dizer isso. A violência cresceu de uma forma tão grande porque o povo deixou de ouvir a Deus e começou a ouvir a si próprio. Nós sabemos, irmãos, que o nosso coração é enganador. Então, nós não podemos dar atenção a essas coisas. Nós temos que buscar a presença de Deus e ter um livre acesso ao Senhor, como Ele já nos permitiu. Então, agora a gente vai voltar. Meu cachorro tá latindo. Lá em Joel, capítulo 1, versos 14, que diz assim: santificai um jejum
apregoai um dia de proibição, congregai aos anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Mais uma vez no livro de Joel, nos mostra que o jejum purifica, que o jejum nos faz aproximar de Deus e nos faz entender que é Deus que manda, né? Que é Deus que é o nosso dono, que é Ele que está sobre todas as coisas e que é Ele que vai sempre estar. Às vezes a gente precisa mesmo sacrificar a carne para mostrar para a carne que é Deus que manda, que é Deus que fala, que é Deus, que é Deus que faz a obra, né? Até mesmo para a gente entender que Deus só vai fazer as coisas quando Ele quiser. E agora a gente vai lá em Daniel, capítulo 9, verso 3. Daniel 9, 3. Então assim, irmãos, é muito importante jejuarmos, é muito importante nós estarmos na presença de Deus, nós viver em santidade com Deus, porque Deus é a nossa única salvação. Eu repriso isso aqui com praticamente em quase todos os livros, em quase todos os vídeos, né, que eu faço, que Deus é a nossa única solução, Jesus é o nosso único caminho, não há outro caminho, né? Então vamos lá em Daniel, capítulo 9, Daniel 9, verso 3. Diz assim: voltem o rosto para o Senhor Deus, a fim de buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Quer mesmo santificar o Senhor? Santifica ao Senhor da forma certa. Se você é acostumado a fazer o jejum de meia-noite ao meio-dia, parabéns, ou 24 horas, ou 12 horas, que assim seja feito, sabe? Aquilo que Deus propôs no seu coração, mas que durante esse período que você medite mais na palavra de Deus, que você tire um período para meditar na palavra de Deus, para orar, mesmo que seja 1 minuto, 2 minutos, irmãos, para louvar o Senhor e o adorar, que aí sim você vai entender que você está buscando a santificação no Deus Todo-Poderoso. Eu não sei viver sem essas coisas, né? O jejum, a oração, a palavra. Então, assim, desde que Jesus chegou na minha vida, eu não consigo viver sem essas coisas, porque essas coisas fazem parte das nossas vidas, da vida do cristão. Então, fica aí, né, a importância do jejum, a importância de nós santificarmos no máximo uma vez por semana, porque nós que servimos a Deus sabemos, né, que nós temos que viver em santidade. Irmãos, eu sei que o meu vídeo ficou grande e às vezes eu me sinto tão pequenina aqui, né, na plataforma, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, eu acredito que Ele está tocando em almas, né? O mais pequena, o mais simples que seja, eu acredito que Deus está aqui, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e que é aquele que faz a obra perfeita. Feche seus olhos, eu vou orar para você. Ó Deus, tão pequena eu sou, Pai. Ó Senhor, eu sou tão pequenina, Pai, o Senhor é tão grande. Mas Deus, eu sei que a Tua misericórdia me alcança, porque o Senhor se entregou por mim naquela cruz do Calvário. Por isso, meu Pai, eu peço ao Senhor, para o Senhor tocar no coração de cada
ovelha do Senhor que ouvi e que assisti este vídeo. Meu Deus, peço-te para quebrar coração, para libertar almas. Peço, Senhor, para quebrar os grilhões. E peço, Senhor, Deus, para tratar conosco, meu Deus. Ó Senhor, nós não somos nada sem o Senhor, ó Pai. Nós necessitamos da Tua misericórdia todos os dias. Nos ajuda a santificarmos, Senhor, na Tua palavra. Santifica-nos, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Ó Deus, satisfaça as petições, Deus, de cada uma das suas ovelhas, segundo o Teu coração, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo a Tua palavra. Eu vos abençoe, Senhor, todas essas ovelhas, na autoridade que está no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de todos vocês, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que a graça de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. Continue fazendo a obra. Ainda que você veja que não está como você queria, Deus ainda está no negócio. Um abraço, fica com Deus e até mais.